Pronto, então vamos lá. Começando o treinamento sobre objeções. Primeira coisa que eu sempre gosto de falar, que eu demorei para aprender, é que é o seguinte: quando o cliente te coloca objeção, não significa que ele não quer. Pelo contrário, toda objeção é um sinal de interesse de compra. Nós não colocamos objeções naquilo que a gente não quer. Quando a gente não quer algo, a gente simplesmente ignora. Então, se hoje o cliente está te colocando algumas objeções que eu vou te trazer aqui, e aí você também pode me colocar, que eu vou te explicar como conduzir essas objeções. Coloca aí no chat aí quais objeções você está ouvindo, quais objeções mais está te atrapalhando, quais objeções. Porque sabe o que acontece? Quando a gente não sabe como conduzir os clientes, infelizmente a gente trava sempre no mesmo lugar. Por quê? Porque vender é técnica. Então, a forma como você conduz você vai ter a resposta que você quer. Então, eu vou ensinar nesse treinamento aqui hoje o que você precisa fazer para conduzir, tá bom? Então, vamos lá. Me confirma aí se vocês estão vendo a minha tela. Estão vendo a tela aí, objeções? Como vencer antes de aparecer? Tudo certo? Beleza? Tudo ok aí? Novamente, o pessoal aqui do Instagram, vai lá no Story e entra na sala do Zoom para você participar do treinamento, tá bom? Daqui a pouco eu vou encerrar aqui no Insta. Mas vamos lá. Então vocês estão vendo minha tela aí, objeções. Vencer antes de aparecer, se antecipar as objeções. O grande segredo tá aí, tá em você conseguir se antecipar a essas objeções, tá? E aí me fala se é isso que você está vivendo. É isso que você está vivendo? Ouço muito, vou pensar. Tá com medo de pressionar o cliente e perder a venda, perder o cliente. O cliente fala que consórcio, que não quer consórcio, ou quando você fala de consórcio, ele some. O cliente diz que ele não vai ser sorteado, e aí ele não sabe quanto tempo vai demorar, por isso que ele não quer consórcio. Você não consegue gerar urgência e nem mostrar que vale a pena fechar agora, e aí ele fica te enrolando. O cliente fala que prefere financiamento, que tem pressa, que é imediatista, que consórcio demora, e aí você também não quer ficar insistindo, pressionando e ser chato, ou você pega aqueles clientes que ele concorda com tudo, mas na hora de fechar ele desaparece. Você tem dificuldade de mostrar o valor e sair da conversa sobre parcela, sobre taxa, sobre ser caro e não sabe o que dizer quando o cliente fala que não tem dinheiro. Me fala se tem alguém aqui vivendo essas objeções, lidando com esse tipo de situação com os clientes. Ô louco, Fernandes, cliente alta renda falando que tem taxa de financiamento mais atrativa, os clientes não sabem fazer conta. Ou o cliente está afim de pagar uma parcela gigantesca de absurda e dar uma entrada que nem faz sentido para o negócio. Porque não tem como. Agora também depende, né? Tá falando o quê? De imóvel ou de automóvel? Automóvel, até ok, se ele pegar um financiamento em 24 meses, 36 meses e dar 50, 60% de entrada, então ok. Mas tirando isso aí, possível, né? Ou ele está considerando outras coisas. Mas são essas objeções que vocês estão vivendo, pessoal? É isso que vocês estão lidando nesse momento? Comenta aí. Participem. A ideia é que te fazer um. Que eu poderia simplesmente gravar esse conteúdo aqui e liberar. Boa. Mas a ideia de estar aqui num treinamento ao vivo é exatamente sobre vocês participarem, tá? Precisamos quebrar a barreira de não acreditarem que é possível e realmente existe a venda da carta contemplada. Ô, louco. Isso daí é simples de resolver. Interessante focar somente em micro e médio empresários? Depende, Márcio. O importante é focar em todo mundo que tem interesse, tem possibilidades, que está depois do consórcio. O importante é não perder venda.
É ter volume de cliente, é isso que é importante. Agora, se ele é médio empresário, micro, se ele é autônomo, se ele é professor, se ele. Aí vai embora, tá? Vamos lá. E aí me fala se é isso que você quer viver. Fechar com naturalidade e confiança, ser visto como um especialista, não como uma pessoa chata e insistente, conduzir a conversa até o sim com clareza, para o cliente entender os valores do consórcio, ter um roteiro que funciona, valorizar o consórcio sem precisar ficar forçando, dominar a argumentação de valor, porque muitas vezes o cliente não enxerga o valor daquilo, tá? Vender mais rápido, ter mais conversão, sair do quase fechei, tô quase fechando pro cliente estar decidindo, sentir segurança e domínio durante a negociação, ter controle da conversa sem medo de travar, fechar com autoridade e postura e fazer o cliente pedir para comprar e não ficar insistindo e pedindo pelo amor de Deus para ele fechar a venda. É isso que você quer viver? Se for, é isso aqui que eu vou ensinar. Para encerrar aqui, pessoal do Insta que está aqui no Instagram, vem para o Zoom. Eu coloquei o link lá nos stories, então vai lá no meu story e vem para o Zoom para você continuar o treinamento. Fechou? Então eu vou encerrar aqui. Pronto, tá encerrado. E bora lá, pessoal. Bora seguir nós aqui, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, pessoal, objeção tem método. Objeção tem método. Anota esse método aqui para você treinar esse método aqui. Boa, Renivaldo, eu vou te ensinar esse qual que é o roteiro, qual que é o script dentro do método do SRV, tá? Que é o nosso método aí, inclusive da mentoria, um método que faz o pessoal ter muito resultado. Mas vamos lá. É, Anotem, gravem qual que é o método de quebrar a objeção. Porque existe um método, existe uma forma. Isso daqui, pessoal, é para tudo, tá? Isso aqui é até para você ganhar a discussão com a sua esposa. Isso aqui funciona de todas as formas, tá? As meninas aí que não conseguem ganhar uma discussão do namorado, os meninos que não conseguem ganhar discussão com a esposa, aplica esse método aqui. Vai funcionar. Isso aqui funciona para tudo. Como que funciona esse bendito desse método? É o seguinte, olha lá. Ó. Primeira coisa, se tem objeção, tem interesse, tá? Sabe quando você está interessado numa mulher e aí você chega nela assim, ela não te ignora ou ela não manda você sumir? Ela simplesmente mas começa a colocar alguns pontos, significa que ela tem interesse. Mas você não tá muito gordinho, não? Então, pode ser que se você quebrar essa objeção, funciona. Mas você não treina. Mas você bebe. Mas você fuma. Tudo isso é objeção de quem tem interesse. Se ela não tivesse interesse, ela simplesmente descartava, né? Oh, Jesus. O que aconteceu aqui, velho? O que alguém apertou aqui? É... Então, com o cliente é a mesma coisa. Com o cliente, antigamente, quando eu ouvia que o cliente falava assim para mim, mas eu não quero consórcio porque demora. O que que eu pensava? Putz, realmente o consórcio demora. Ainda mais se ele depender de sorteio. Então, realmente o consórcio não serve para ele. Ou o cliente que falava assim, meu, eu tenho pressa, eu quero para ontem, eu estou desesperado. E aí eu falava, putz, mas aí ele tem que ter um lance, eu tenho que dar um lance alto para ele ser contemplado, para ele. Enfim, o que que acontece com essa situação? Eu achava que o cliente não queria. Mas eu vi a sua empresa no Reclame Aqui. Mas eu não gosto de consórcio porque eu conheço uma pessoa que foi enrolada. Mas eu já caí num golpe. Se a pessoa está falando tudo isso para você, ela quer comprar. Mas eu preciso que você me garanta a contemplação rápida. Pessoal, tudo isso significa que o cliente quer comprar. E tem umas outras, e tem umas outras que significa que o cliente já comprou, sabia? Quer ver? Vou dar um exemplo aqui só para vocês entenderem do que eu estou falando. Que é o quê?
O cliente, vocês já ouviram a seguinte objeção de um cliente? Você está lá, explicou o plano, passou o plano para o cliente, e aí o cliente falou assim para você: tá, se eu não for contemplado nesse mês, eu posso aumentar o meu lance no próximo mês? Vocês já ouviram essa objeção de algum cliente? Responde aí. Já ouviu essa objeção alguma vez? Se não sair esse mês, eu posso aumentar o lance no próximo mês? Sabe o que é importante você entender quando o cliente coloca essa objeção? Se você está ali na negociação e o cliente te coloca essa objeção, é que essa objeção significa o cliente já comprou. O cliente já comprou. Na cabeça dele, ele já fez o consórcio com você. Só que se você estiver no modo explicação ativado, no modo explicador, no modo tiro todas as dúvidas, você não percebe que ele já comprou e você não fecha. Você explica. Então, presta muita atenção. Olha aonde o cliente está e olha aonde você está. O cliente falou assim: ah, entendi, tal. Então eu vou dar esse lance aqui, assim que funciona a assembleia, tal. Vou poder dar o meu lance, vou dar tanto de dinheiro. Mas e se não sair esse dinheiro, eu posso aumentar? Na cabeça dele, ele já preencheu a proposta, já conseguiu um grupo e cota, já participou da assembleia, já viu que o lance dele não saiu, e aí ele já está lá no segundo mês, aumentando o lance, querendo saber o que fazer para aumentar o lance. Se você responder, você perdeu uma das maiores oportunidades que era de ter fechado. Porque antes de explicar, você fecha. Ó, peraí, antes da gente já chegar lá no aumento do lance ou para diminuir, para ajustar esse lance no próximo mês, deixa eu já me passa os seus dados aqui, que eu já vou preencher tudo certinho. Eu já vou mandar a proposta, eu já vou ativar, porque pode ser que nem chegue na próxima assembleia. Você pode até concorrer e ser sorteado. E não precisa dar R$ 1. Deixa eu já preencher, deixa eu já garantir a sua vaga para o próximo, para a próxima assembleia. Ah, entendi. Mas e se não sair? Fica tranquilo. Deixa eu já finalizar aqui. Se não sair, nós vamos trabalhar o seu lance. Eu vou te dar o acompanhamento. Eu tenho tanto interesse quanto você que você seja contemplado. Então, eu estarei te acompanhando, vou acompanhar você aqui na Assembleia. Fique em paz. Acabou, a venda já estava fechada. E eu posso cancelar? E se passar um tempo assim, eu posso cancelar? Pessoal, pergunta de quem já comprou. Você não responde, você fecha. E se na hora da contemplação eu quiser comprar, eu estou pensando em comprar um carro, poderia comprar dois carros? De novo, na cabeça dele, ele já fechou e você está atrasado. Nesse exato momento, você para a sua vida e fecha a venda. Depois explica. Essa é a diferença do explicador para o fechador. O cliente fica pedindo para comprar, pede para comprar, pede para comprar. Ao invés de você fechar, você explica, 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 aí ele desiste. Aí ele vai fazer outra coisa da vida. Então tomem cuidado, pessoal, porque muitas das vezes vocês já têm tantas vendas fechadas aí, mas tantas vendas fechadas, só que você não entendeu ainda e não ativou o modo fechamento. Você ainda está no modo explicação. E agora voltando aqui para a técnica de quebrar objeção, que, como eu disse, serve para tudo e para todos. Muitas das vezes nós queremos discordar do cliente. Por exemplo, o Fernandes falou aqui: ah, o cliente ele tem digamos que o cliente chega para mim e fala assim: ah, eu tenho uma taxa muito melhor lá no banco. A taxa que eu tenho de financiamento é mais barata que o consórcio. Aí, o nosso instinto natural de ser um explicador, de querer ter a razão, mas isso é normal, isso é para tudo. O que que a gente quer fazer? A gente quer discutir. Não, mas veja bem, a minha taxa de administração, se eu parcelar, se eu diluir, vai dar tantos, zero tanto ao mês, zero tanto ao ano. Você só está pagando 15% e blá 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 blá.
Não, não é esse o caminho. Qual que é o caminho? Concorda. Primeira coisa, concorda. Caramba, realmente, tem bancos, tem para alguns tipos de clientes, existem taxas fenomenais, existem taxas assim que realmente são muito boas, assim como o cliente que tem pressa. Cara, sabe por que eu não faço consórcio? Porque eu tenho pressa. Pô, concordo, eu no seu lugar também teria pressa, também já estaria fazendo, também agiria, também não queria esperar. Primeira coisa, pessoal, concorda. Vai a favor do cliente. Você não é um adversário do cliente, você é um aliado do cliente. E ele tem que sentir que você é esse aliado dele. Então, primeira coisa, sempre concorda. Segunda coisa, entenda o ponto de vista dele. Se aprofunde no ponto de vista dele. Não, porque lá no meu banco eu tenho uma taxa de tanto, o meu banco me aprova tanto, eu consigo um juros de tanto, eu consigo. Vai entender. Sabe por quê, pessoal? Se o cliente está discutindo, se o cliente ainda está falando, se o cliente ainda está conversando, significa que ele tem um problema. Porque assim, faz sentido? Igual vamos dar esse exemplo aqui do Fernandes. O cara tem a melhor taxa do mundo, o banco libera tudo que ele precisa, tá muito mais barato do que qualquer coisa, e ele ainda está conversando sobre isso, ele ainda não fechou. Ué, que estranho. Não é estranho isso? É a mesma coisa o cliente que tem pressa. Eu tenho pressa. Peraí, você tem pressa? Você sabe como funciona? Você sabe resolver a sua pressa e você não resolveu ainda? Tem alguma coisa errada ainda. Que pressa é essa? É, vamos para o exemplo do emagrecimento. Eu sempre gosto de usar esse exemplo. Putz, eu quero emagrecer. Você sabe o que você precisa fazer? Sei. É só eu fazer dieta e ir para academia. Legal. Mas por que você não emagreceu ainda? É porque eu não faço nem a dieta e nem vou para academia. É tipo isso. Mas você sabe o que você tem que fazer? Sei. Mas você está fazendo? Não. Pô, então encontrei o problema. O seu banco tem a melhor taxa do mundo? Tem. É mais barato que tudo? É. Resolve seus problemas? Resolve. E você não fez ainda? Ué, agora eu buguei. Agora você me pegou. Agora eu que fiquei na dúvida. Agora eu quero entender. Pessoal, muitas das vezes a gente só não vende porque a gente não entende. Porque a gente está mais preocupado em provar que o nosso é melhor, é mais barato, é compra inteligente, é sem juros, é só taxa de administração. E a venda não está nesses argumentos, a venda está no motivo do cliente. Então, o melhor ponto, o melhor cenário é trazer isso para a luz, é trazer a real dúvida, o real sentimento, o real medo do cliente para a gente poder trazer um novo cenário. Cara, entendi. Então vamos seguir por esse caminho. Vamos fechar esse caminho. Não, ô conquista, não vai. Sabe por que que não vai? Esse é o medo que você não pode ter. Você não pode ter medo de perder o que você nem tem. Porque se esse caminho fosse realmente o da solução da vida dele, ele nem estaria falando com você. É a mesma coisa todos os clientes que têm pressa, todos os clientes que pagam aluguel. Ah, mas eu prefiro financiamento. Ele não vai virar as costas e vai fechar o financiamento. Sabe por que que ele não vai fazer isso? Porque se ele já tivesse essa solução, ele já teria. Ele já teria feito. E sim, às vezes o cliente está blefando, às vezes o cliente está mentindo. Eu sempre gosto de, quer dizer, eu não gosto muito de revelar esse tipo de coisa, mas infelizmente isso acontece. Às vezes o cliente ele mente, tá, pessoal? Às vezes ele tem a melhor taxa do mundo e às vezes ele não tem. Às vezes ele tem a condição de pagar que realmente ficaria muito barato para ele, só que a parcela fica muito salgada. E aí ele não pode assumir.
Aí compromete. Nós temos que estar atento a isso para realmente se aprofundar na objeção do cliente, tá? Mas segue o método. Apresenta um cenário e traz uma pergunta de fechamento. Finaliza. Pessoal, o grande segredo da objeção não é a sua resposta, é a sua forma de trazer, no mínimo, umas 3, 4 perguntas para cada objeção que o cliente te coloca. Se você ficar muito bom em colocar perguntas no final, você entendeu o jogo das objeções e do fechamento. Agora, o grande problema é terminar com uma afirmação. O grande problema é dar de fato a solução para o cliente, porque quando você dá a solução para o cliente, pensa o seguinte: o cliente tem um problema. Vamos lá, ó, usar esse mesmo exemplo. O cliente tem lá a super taxa dele lá incrível. Eu posso simplesmente falar: olha, compara com a minha. Eu estou afirmando, eu tenho uma aqui, compara com a minha, ok? O que ele vai fazer? Vai comparar. Ele vai analisar, ele vai decidir e talvez ele me fale. Agora, quando eu me aprofundo nesse problema, quando eu concordo, quando eu reforço, quando eu entendo, quando eu falo de possibilidades que talvez ele não está enxergando e finalizo com pergunta, eu peguei todo o problema que era dele, que ele trouxe para mim, eu entendi esse problema e finalizo devolvendo para ele. Cara, se eu tivesse realmente essa condição, eu também faria. E o que que você ainda está analisando que você ainda não fechou? Só queria entender isso agora. Para ver se ele solta o real problema. Porque, pessoal, o real problema está por trás daquilo que ele está falando. Quando o cliente vira para mim e fala assim: olha, eu tenho pressa, eu quero tirar rápido, ele está falando isso. Por trás do que ele está falando, sabe o que que eu estou ouvindo? Eu tenho pressa e não sei o que fazer. Eu tenho pressa, mas eu não tenho condições de pagar pela pressa. Ele está me falando coisas por trás do que ele está falando. É sempre assim. Sabe por que que é sempre assim? Se ele soubesse o que fazer, ele já teria feito. Isso tem que ficar muito, muito claro na nossa cabeça, pessoal. Pode não ser a prioridade. Aí daqui a pouco eu vou entrar no mérito aqui dos 3 pilares que faz ele não fechar, na sua forma de conduzir, na sua forma de fechamento. Por que que você tem que ser bom em trazer o plano, saber falar a língua do cliente? Vou dar um exemplo. Às vezes, simplesmente, o cliente tem no financiamento uma taxa de 12% ao ano num imobiliário. E aí você está falando que a sua taxa é 20, 22. Ele está comparando a taxa anual e você está falando da sua taxa total. Então, estamos falando línguas diferentes. Nós estamos comparando pepino com abacate. São coisas, mundos diferentes. E aí, por não falar a língua do cliente, é que vem o problema, tá? Hum, até aqui, ok? Faz sentido? Beleza? E é por isso que objeção é treino. Objeção é treino. Por isso que o ideal é você estar pronto e preparado para responder com 3, 4 perguntas para cada objeção que o cliente coloca. Se o cliente te falar que a sua taxa é muito cara, se o cliente te falar que o concorrente tem uma taxa mais barata, se o cliente te falar que viu sua empresa no Reclame Aqui, se o cliente falar que não gosta de consórcio, não confia em consórcio, tem medo de entrar num plano de longo prazo e não saber se a sua empresa vai quebrar, porque ele já ouviu dizer que lá atrás ele conhece um parente de um amigo, do vizinho, que fez e se ferrou e perdeu dinheiro. Você tem que estar pronto para responder isso.
Você tem que conhecer o contrato do consórcio para ter parâmetro para falar, ó, tá aqui, isso é contratual. Assim como a promessa de contemplação. Mas você me garante que eu contemplo? Se na sua cabeça o seu sentimento é falar eu não garanto a contemplação, ferrou. Ferrou. Você tem um grande problema na sua vida. Entende? Então, por exemplo, se um cliente fala assim para mim, Marlan, mas você me garante que eu vou tirar? Eu falo, cara, se não fosse garantido, você acha que eu ia trabalhar com isso? A única certeza que eu tenho, se você fechar o consórcio, é que você será contemplado. Só tem um objetivo, o consórcio, contemplação. Entendeu? Vamos lá. Vamos seguir, para a gente se aprofundar aqui. Eu vou ensinar isso aqui para vocês, a base do método do SRV, para vocês entenderem que a venda está aqui. A venda está aqui, na condução desde a abordagem, tá? A venda está aqui, no SRV, no por que não e no IDA. Com o SRV e com o por que não eu vendo, com o IDA eu entendo por que que o cliente não compra. Então toda venda que você não faz está no IDA. Quer ver? Vamos lá. Vou colocar o tablet aqui, ó. Boa. Vou colocar o tablet aqui. Vou até mudar a cor do tablet. Vou colocar branco. Aí, boa. Pronto. Pronto. Pronto, pronto, pronto. Estão vendo a tela aí, né? Então vamos lá. Todas as vendas que nós não fechamos, que nós não fazemos, é por conta do IDA. O que que é o IDA? Significa interesse, decisão e adesão. Quando que o cliente está pronto para comprar? Quando que o cliente está pronto para fechar? Quando ele tem interesse no consórcio? Não, no que está depois do consórcio, no bem. Quando o cliente está com quem decide e quando o cliente tem dinheiro. Porque sem dinheiro ele não vai comprar, sem dinheiro não tem o que fazer. Certo? Então, todas as vendas que você não faz, o que te faz perder a venda, tá aqui no IDA. Tá aqui. E aí, pensa aí comigo. Todas as vendas que você não fez esse mês, todo cliente que não fechou, todo cliente que não fechou, não foi por um desses três motivos? Ou porque, eu quero, mas eu não quero tanto assim? Ou, eu preciso falar com a minha esposa, preciso falar com o meu marido, preciso falar com o meu sócio, preciso falar com. Foi ou não foi? E por último, putz, mas tem que pagar? Mas eu tenho que pagar agora? Mas eu não tenho esse dinheiro. Mas eu preciso esperar um pouquinho. Mas é assim ou não é assim? Foi por um desses três motivos ou não foi? Que você não fechou, que você não vendeu, que o cliente não comprou com você. Então vamos lá. Pessoal, é sempre aqui. Agora, sabe qual que é o problema? O problema é quando eu não sei disso daqui. O problema é quando eu espero, ou quando eu apresento o consórcio, quando eu apresento o plano, e aí descubro que o cliente não tinha dinheiro. O problema é eu apresentar, gastar saliva, explicar a vantagem do consórcio, tal, 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 comparativo, que é melhor, e aí eu descubro que o cliente não estava com quem decidia. É isso que eu não posso errar. É isso que muitas vezes acontece. Você está tão preocupado em falar que você não entende o principal que vai te fazer vender. E não entendendo o principal que vai te fazer vender, sabe o que que acontece?
a venda fica sempre na mão do cliente. E aí você está sempre esperando que ele faça, e agora eu quero, agora eu vou fechar. E nunca é você que dá o fechamento. Nunca é você que fala assim, ou você faz, ou você vai perder, tá? Então vamos lá. O que você tem que fazer? Você tem que entender sobre a abordagem para você qualificar o cliente. Está na abordagem a qualificação do cliente. A condução, a argumentação, para que lado que você vai, para que lado que você, se você vai manter o sonho do cliente, se o cliente vai ter o crédito que ele quer, se você vai ter que tirar ele do sonho, e trazer ele para a realidade. Então, o que que você tem que entender? O que que é o bendito do SRV, que inclusive é o nome do nosso método? Porque eu entendi que isso aqui que mudou tudo, para mim. E muda tudo quando a pessoa aprende, porque ela para de perder tempo. Então, o que que você tem que descobrir? O que que seria o sonho? Pessoal, eu posso alimentar o sonho de quem eu quiser, eu posso prospectar sonho de todo mundo. Só que por trás de um sonho tem um preço. Tem um preço. E eu preciso descobrir qual que é esse preço. Quanto custa? Se eu estou falando de automóvel, eu preciso descobrir, tá? Quanto custa esse carro que você quer? Qual carro que você quer? Por que que você quer esse carro? Por que que esse carro seria importante para você? Você quer carro automático? Você quer carro elétrico? Você quer carro importado? O que que você quer de carro? Você quer uma casa? Você quer apartamento? Você quer. Isso tanto faz. Isso tanto faz. Porque no final da história, o que que eu preciso descobrir? Quanto custa? Eu trabalho com dinheiro. Você trabalha com crédito. Pode ser 10 mil, 15 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, 1 milhão, 2 milhões, 20 milhões, não importa. Pra gente não importa isso. Importa, lógico, saber quanto custa. Então você precisa descobrir sempre o crédito que o cliente pode pagar, o quanto ele pode pagar. Só que basta saber o crédito e você vai montar o plano, vai montar uma simulação e já vai falar de consórcio? Não. Sem entender a realidade e a velocidade do cliente, porque pessoal, vender consórcio não é vender sonho, tá? Vender consórcio não é vender sonho. Se um dia alguém te falou isso, essa pessoa não sabe vender. Essa pessoa nunca vendeu na vida, tá? Vender consórcio é vender realidade e velocidade. Só isso. O que que seria a realidade, pessoal? A parcela que o cliente pode pagar. E o que que é a velocidade? É o quanto ele tem de recurso, o quanto ele tem de dinheiro, o quanto ele tem de entrada. É isso daqui que você precisa descobrir de todos os clientes. Sem isso daqui, eu não falo de consórcio, eu não explico consórcio, eu não falo absolutamente nada. Alan, como funciona o consórcio? Peraí, vou te explicar. Vamos lá. Qual o bem que faria sentido? O que que você está buscando, que você gostaria de ter? Carro? Casa? Ah, carro. Ah, casa. Legal. Quanto custa essa casa? Aonde é essa casa? Como que você imagina essa casa? Lá nessa região, tá na faixa de quanto? Ah, sei lá, a casa que eu quero custa 300 mil. Show. Mas vamos lá, você tem entrada para ter essa casa, para comprar essa casa? Tenho. Tenho 40 mil reais. Bom, se você tem 40 mil, você vai precisar pagar uma parcela. Quanto que é uma parcela que hoje cabe no seu orçamento? Putz, no máximo, R$ 1.500. Entendi. Pronto. Esse é um SRV. 300 mil de crédito, 1.500 de parcela e 40 mil de entrada. Isso daqui é a coisa mais importante que eu tenho que descobrir para saber se eu vou falar de consórcio, para saber se eu não vou falar de consórcio. Porque o segredo da venda do consórcio, pessoal, não está no consórcio. Anota isso, para você vender mais consórcio, a última coisa que você tem que falar é consórcio. Você tem que estar mais preocupado.
preocupada com os motivos do porquê o cliente não tem o que ele quer do que com o consórcio. Porque o segredo da venda do consórcio é transformar o consórcio na única opção do cliente. Porque na maioria das vezes é a única opção que o cliente vai ter. Mas vamos lá, voltando. Rosa, a realidade é a parcela que o cliente pode pagar, tá? Então a realidade, que é a parcela que o cliente pode pagar, é mais importante do que o crédito que ele quer ter. É por isso que eu afirmo que vender consórcio não é vender sonho. Vender consórcio não é vender sonho. Vender consórcio é vender realidade mais velocidade, tá? A parcela e o dinheiro que o cliente tem de entrada, que é o que vai mandar no plano que eu vou fazer, no grupo que eu vou conseguir, se vai ter lance embutido, se não vai, se vai ser parcela reduzida, se eu vou vender. O que que eu vou vender para o cliente está 100% baseado na realidade e na velocidade do cliente, e não necessariamente no sonho dele. Vamos lá, vou dar mais exemplos aqui para ficar muito claro, porque tá aqui para eu matar as objeções, tá aqui para eu argumentar. É aqui, essa é a base. Vamos lá. Ó, de novo. O cliente quer 300 mil. Só que ele pode pagar R$ 1.000. Quanto que ele tem de dinheiro guardado? Nada. Mudou tudo, não mudou? Antes era um cliente que podia pagar 1.500 e tinha 40 mil. Agora é um outro cliente que quer 300 mil, pode pagar 1.000 e não tem nada de dinheiro guardado. Qual que é a realidade desse ser humano? Ele pode contratar 300 mil, eu vou ter plano com R$ 1.000 para ele comprar 300 mil? Adianta o cliente não tem nada de dinheiro. Adianta eu falar em prece, em contemplação, em média de lance com esse cliente? E posso falar, pessoal, esse é o maior erro de todos. Sabe por quê? Porque adivinha, esse cliente aqui, inclusive, que não tem nada de dinheiro, que não tem velocidade, é porque eu quero que ele não tenha velocidade, não é porque o bolso dele não permite ele ter velocidade. Aí adivinha, esse cliente tem pressa, esse cliente pergunta para você quanto que está saindo de lance. Aí você vai pensar, putz, está saindo com 60, 70%. Aí você vai tentar ainda meter lance embutido nele. Ele não pode nem pagar os 300. Como que você vai vender um crédito maior para ele? Ou você vai vender um crédito reduzido para ele, uma meia parcela. Olha, você vai começar pagando aí um crédito de 300 mil com parcela de 1.000 referente a 150 mil. Ele, não, mas eu não quero 150 mil. Não, mas pelo menos você já começa. Aí na contemplação, a sua parcela atualiza, vai para 2. Não, eu não posso pagar 2. E aí você fica rendido. Parece que o problema é você. Mas por que que isso acontece? Porque você não sabe conduzir. Porque falta um único detalhe. Às vezes o detalhe que falta é você levantar esse bendito desse perfil. Quer ver uma outra situação que é muito comum? O cliente fala assim: ah, eu quero um imóvel de 300 mil. Aí você só pula, só esquece a parte mais importante da venda, que é a realidade e a velocidade. Aí o cliente fala assim: me manda uma tabela, me passa uma simulação, me manda uns planos aí. Aí o que que você faz? Você manda a tabela, você manda a simulação e você já está falando de consórcio, explicando consórcio. E não entendeu o que era mais importante de tudo, que era a realidade e a velocidade do cliente. Só ignorou a parte mais importante da negociação. Porque, de novo, a venda não está na mão do cliente. A venda está na sua mão. Boa, o Felipe trouxe. A não ser que a pessoa pague aluguel. Então, aí é uma outra situação. E aí, eu pago aluguel.
Tá, quanto que você paga aluguel? Pago 1.000 de aluguel, certo? Mas você consegue pagar mais 1.000 de parcela? Ou você só consegue pagar os 1.000 de parcela se não tiver o aluguel? Eu preciso descobrir isso. Não, com o meu aluguel eu não posso pagar mais 1.000. Entendeu? Que é o que ele pode pagar para o consórcio, que é o que importa. Porque tem cliente que fala isso, não, me dá a minha casa, aí eu tiro a minha parcela do aluguel e ponho no consórcio. É só isso que ele quer. E pessoal, parece brincadeira, mas é verdade isso aqui. Eu adoraria que fosse só brincadeira da minha parte. Não, os clientes não faz isso, não. Sou eu que estou inventando. E eu pergunto para vocês, é assim que funciona? É assim que acontece ou não? É isso, o povo quer milagre e às vezes tem vendedor que acha que é Jesus, que faz milagre. Que fica tentando encontrar uma forma de trazer um milagre para o cliente. Bom, vamos lá. O que que é o ponto mais importante de todos? É você identificar o perfil do cliente de cara. É já entender a realidade e a velocidade de todos os seus clientes. Quando eu vou dar feedback pro pessoal lá na mentoria, lá, Alan, tô com um cliente assim, assim, assado. A primeira coisa que eu faço, vamos lá, S, qual que é o crédito? R, qual que é a parcela? V, qual que é a velocidade? Quanto de dinheiro esse cliente tem? E aí depois vamos antecipar e matar as objeções. Pressa, demora. Pronto. Com isso daqui em mãos, descobrindo essas informações aqui, pode dar venda, pode dar negócio. Agora, sem descobrir isso daqui, aí a gente trabalha no mundo da imaginação. Qual que é o crédito do cliente? 400.000. Ótimo. Quanto que esse cliente quer? Pode pagar de parcela? Ah, ele falou para ele que parcela não é problema. Tá bom. Você falou para ele se uma parcela de 50.000 ele pode pagar? 80.000? Não, não, isso não, isso ele não quer. Então parcela é problema. Eu não trabalho no mundo da imaginação. Eu ainda sabe, esse poder telepático, esse poder psíquico de ler mente, de saber sobre orçamento. Aí tem vendedor que comete outro erro. Não, mas o cliente tem dinheiro. Então, o cliente tem dinheiro e ele está jogando dinheiro no lixo? Ele está jogando dinheiro fora? É assim que funciona a vida de quem tem dinheiro? Não, ele tem um limite. Qual que é esse limite? É 5.000? É 10.000? É 20.000? É 50.000? Eu preciso descobrir. Não, vê aí, vejo. E se ficar 10.000 tá bom? E se ficar 20.000 tá bom? E se ficar 100.000 tá bom? E aí sabe qual que é o problema do vendedor? Ele não pergunta. Aí ele vai de novo, ele vai fazer a bendita da simulação, ele vai estudar grupo, ele vai ver 800.000 possibilidades para deixar a decisão na mão do cliente. Vê aí, decide aí. Se é a parcela de 2, de 3, de 5, de 10, de 20. Aí você analisa e me conta. Porque afinal o especialista aqui é você, não sou eu. Não, pô. Quando você chega no médico, você fala a dor que você tem, ele faz o diagnóstico. Ele pede o exame. Ele vai te dar o remédio. Não é você. Olha, eu tô com uma dor nas costas aqui, já me passa aí uma injeção aí que eu vou. Tá, eu te passo a injeção e vai resolver agora, mas nós precisamos tratar a causa, o motivo do porquê você está tendo essas dores. Senão você vai tomar um remédio, na hora que passar o efeito do remédio, volta a dor. Infeliz. O médico aqui, quem estudou nessa bagaça, foi eu. Você não manda aqui. Mas eu sou advogado, então. Você manda lá na frente do juiz, você manda numa audiência, você manda representando seu cliente. Você não fez medicina. Ai, mas é que eu tenho taxa em tal lugar. Legal, mas você não comprou nada com a melhor taxa do mundo. Vamos lá, você quer uma ajuda de um especialista? Porque se não quiser, tudo bem, tá tudo certo, vai ver sua vida.
E eu não vou, tô aqui para te ajudar. Pessoal, muitas das vezes a venda só não acontece porque você não faz as perguntas certas, porque você não descobre o que você tem que descobrir. Outro exemplo igual que acontece é o vendedor sonho, não é o vendedor realidade. Quanto que você quer dar de lance para os 400 mil? Vê aí para mim. Vejo, pode ser 200 mil? Se eu der 200 mil, você tem? Não, 200 eu não tenho. Então não dá para eu ver aí. Me fala você, por favor. Só te peço isso. Eu só preciso descobrir três informações. Três. Com três, minha vida é outra. Só me conta elas. Quanto de dinheiro você tem? Você tem fundo de garantia? Você tem dinheiro guardado? Você tem um carro que você quer usar aí como lance? Ó, meu desenho de carro. Porra, eu sou bom, hein? Fazer até o farol aqui, ó. Dois farol. Putz, que merda. Por que que eu fiz isso? Você tem um carro que você quer usar? Você tem um recurso? Você tem um dinheiro guardado? Você tem quanto que você quer usar? Até quanto? Até dá para trabalhar até com quanto de recurso? Eu preciso saber. Por quê? Olha por que que eu preciso saber, pessoal. Por que que não pode ser o V aí? Porque se esse cliente tiver 5 mil, é uma velocidade. Se ele tiver 50 mil, é outra velocidade. Se ele tiver 150 mil, é outra velocidade. Se ele tiver 400 mil à vista, é outra velocidade. É outro jogo. É outra situação. Isso é o que mais importa na negociação. Por isso que muitas das vezes o que você imagina que o seu problema é quebrar a objeção da pressa do cliente, não. É só saber fazer as perguntas certas para ele. É só saber conduzir ele. Esse era o script que lá no começo eu estava falando. E pessoal, essa é talvez foi a coisa mais incrível que aconteceu na minha vida, foi aprender que com essas três perguntas eu mando na negociação. Eu sei o que que eu posso fazer, eu sei para que lado que eu vou. Eu sei, por exemplo, se eu vou matar a pressa do cliente ou se eu vou entender o porquê que ele tem pressa e ele ainda não fez. Eu sei o porquê que ele ainda não tomou decisão, só de entender essas três perguntas. E mesmo assim, tem gente que quer negociar, quer vender sem entender as três perguntinhas. Qual que é o crédito? Qual que é a parcela? E quanto que esse cliente tem de dinheiro, quer utilizar de recurso? Porque às vezes o cliente ele tem até o dinheiro para comprar à vista. Só que ele não tem pressa, ou não é prioridade para ele. E ele fala assim: eu quero utilizar o mínimo possível. Mínimo. De preferência nada. Ótimo. Eu estou falando de pressa nesse caso aqui? Não. Eu vou falar para ele dar lance? Talvez não. Porque a negociação não vai para o lado da pressa. Ele quer gastar o mínimo possível. Se ele quer gastar o mínimo possível, ele pode se planejando e eu trago um cenário para ele que quando ele quiser, ele oferta um valorzinho ali e tira. Não vou vender pressa, não estou preocupado com a pressa. Por quê? Porque o meu cliente não tem pressa. O jogo dele é outro. O jogo dele é economia, não pressa. Ele sabe que pagar pela pressa custa caro. Assim como eu sei que a pressa custa caro. Por isso que quando um cliente fala para mim depressa, eu não estou preocupado em falar que o meu é mais barato. Muito pelo contrário. A última coisa que eu quero falar com quem tem pressa é sobre coisas baratas. Porque se fosse para falar de situações baratas, de economia, nós estaríamos falando de planejamento, não de pressa. É isso que você tem que ter em mente, tá bom? Então, esse é o ponto mais importante de todos que muitos erram. Faz um levantamento aí dos últimos 50 clientes que você conversou. Você sabe de todos qual que é o SRV deles? De todos? Ou teve algum que você mandou uma simulação sem saber a parcela? Teve algum que você mandou uma simulação, um plano até com lance embutido, sem saber se ele tinha dinheiro guardado? Teve cliente que falou isso daí, que eu estou mencionando aqui. Ah, vê aí para mim. Passa aí para mim.
Vê aí quanto fica. Teve algum que você fez isso e cometeu esse erro? Me conte. Abra o coração. Aconteceu? Acontece? Tá acontecendo? Boa, Vitória. Então, aí vamos entrar aqui aonde está a venda. A venda não está no SRV. A venda está no por que não. Por que não? A venda está aqui. Então vamos lá. Por que que a venda está no por que não? Não está no consórcio. Só para ficar claro e ficar todo mundo na mesma página. Pessoal, para eu descobrir o SRV dos clientes, eu preciso falar de consórcio? Então, por exemplo, o cliente quer um imóvel, o cliente quer um carro, o cliente quer alguma coisa, certo? É o sonho. Para eu descobrir o preço de quanto custa o bem, para eu descobrir uma parcela que ele pode pagar e o dinheiro que ele tem guardado, a entrada, eu preciso falar de consórcio? Por exemplo, a Vitória mesmo, trabalha na Toyota. Os clientes querem consórcio ou querem um carro da Toyota? As pessoas querem uma casa ou quer o consórcio, um financiamento? As pessoas querem o bem. Então, para eu descobrir o SRV, eu nem preciso falar de consórcio. Antes de falar de consórcio, eu preciso descobrir essas três perguntinhas, que é o norte, é a direção, ok? Então, a abordagem não é consórcio. O SRV não é consórcio. É só as possibilidades e as condições do cliente, beleza? Então tá, não é consórcio. Agora, a venda está no consórcio? Não, a venda não está no consórcio. Por isso que quando eu levanto e qualifico, eu não falo de consórcio. Por isso que se chega um lead, se eu estou conversando, eu não estou falando de consórcio. Eu só preciso entender o perfil desse cliente. Onde está a venda? Como eu disse, está no porquê não. O que é o porquê não? Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que descobrir antes de falar de consórcio com todos os clientes. Pessoal, todo cliente tem pressa ou não tem pressa? Todo cliente tem pressa, desesperado, imediatista, ou todo cliente pode esperar todo o tempo do mundo? Se fechar, se não fechar, tá tudo certo, tá tudo lindo, maravilhoso. O que vocês me dizem? Aqui é a hora que você vai matar a objeção. A maioria não vai falar que tem pressa, que gostaria o quanto antes melhor. Qual que é o produto que nasceu para atender a pressa? Qual que é o crédito do imediatista? E aqui eu vou falar um outro erro que muitos vendedores cometem, por isso que tem essa dificuldade no fechamento. Se o financiamento é o produto que nasceu para atender a pressa, eu não preciso falar de consórcio inicialmente para matar a pressa dos clientes. Eu preciso entender o porquê não, o porquê esse cliente não financiou. Eu preciso descobrir isso. E aí, qual que é o erro em descobrir o porquê não do cliente? Quando eu olho o SRV dele, vamos lá, ó, 300 mil, 1.500 e 40 mil. Só olhando esse SRV desse cliente aqui, não já está fácil entender e mapear o porquê que ele não conseguiu financiar? Quem que já mata a charada aqui? O porquê que esse cliente com esse perfil não conseguiu financiar? Escreve aí para mim aí. O que que você bate o olho de cara e já percebe o motivo do porquê o cliente não consegue financiar? Boa. De cara, sem se aprofundar, eu já sei que o problema é a entrada, ele nem tem 20%. A parcela de 300 mil não vai ficar R$ 1.500. Só de bater o olho no SRV eu já sei disso, certo? Vocês já pegaram isso, beleza? Mas será que é só esse o problema?
Sem saber, esses eu já sei. Mas eu posso até ir além. Será que o problema também não vai ser a comprovação de renda? Será que esse cliente tem um bom score, é bom pagador ou tem um endividamento alto? Tem vários fatores que podem impedir esse meu cliente aqui de financiar, certo? Aí sabe qual que é o grande erro? O grande erro, pessoal, não está em eu falar para o meu cliente que ele não pode fazer um financiamento. E muita gente erra aqui. Então, muita gente, na hora que olha o SRV do cliente, já vai direto para o consórcio. E aí fala o seguinte: bom, você falou que você tem pressa, só que o financiamento não serve para você. Por que que o financiamento não serve para você? Porque você não tem entrada, porque a sua renda, quer dizer, você vai descobrir a renda. A sua entrada, a parcela, a comprovação de renda. E aí você mata o financiamento do cliente. Por isso que você tem que fazer o consórcio, porque eu já vou ver um plano aqui. Esse plano vai ficar com 1.500 de parcela, você vai ter um crédito aí de uns 200 e poucos mil. Aí você vai usar os seus 40 mil para dar de lance. Aí os 1.500 pós-contemplação a gente vai amortizar. Se você puder pagar uma parcela um pouquinho melhor, a gente pode contratar um crédito maior para você dar um lance, somar com o seu lance, a gente vai ter um lance embutido. E aí, se eu faço isso, se eu mato o financiamento e eu falo que o cliente tem que fazer um consórcio, vai de 220 mil, para a gente aumentar um pouquinho de lance, para ele pagar uma parcela de 1.500. O que que esse cliente vai falar para mim? Quais serão as objeções? Se eu fizer dessa forma aqui, participa aí, escreve aí. Se você fosse esse cliente, você quer os 300 mil, eu levantei seu SRV, eu levantei o SRV, seu, eu já cheguei e falei assim: bom, financiamento você não pode fazer, financiamento você não consegue, então você tem que fazer esse crédito de 220 mil para pagar 1.500 por mês e dar os seus 40 mil de lance. Qual a objeção você vai me colocar? Pô, Alan, mas com 40 mil eu contemplo? Eu tenho pressa. Alan, mas 220 mil não compro o imóvel que eu quero. Eu não posso ficar muito tempo pagando e não sei quando eu vou ser contemplado? Eu preciso de mais dinheiro e eu preciso desse dinheiro rápido. Vai ou não vai falar isso? Não é assim que vai acontecer? Pessoal, como que eu prevejo essas objeções? Por que que eu estou falando isso e você está falando, ah, Alan, é isso que está acontecendo, é isso que acontece comigo? De onde eu tirei isso? Da minha cabeça? Não, é que eu já me ferrei centenas de vezes fazendo de um jeito errado. Se isso está acontecendo com você, é porque você está fazendo do jeito errado. E se esse é o jeito errado, qual que é o jeito certo? Vamos lá. Por que que eu falei? Por que que eu falo? Por que que eu insisto? Por que que eu bato tanto na tecla? E é isso que eu não tem jeito, não tem para onde eu fugir. Que no dia que você entender isso daqui, a sua vida vai decolar. As vendas vai se tornar um processo natural porque você vai conduzir. Então olha lá, ó, levantei o perfil, certo? Eu vou perguntar e eu já vou vir matar a pressa do cliente, mas como que eu faço isso? Tem técnica. Como que eu mato essa pressa dos clientes? Olha lá o que que eu vou fazer. Eu não vou falar para ele que ele não consegue financiar. Pelo contrário, se ele tem pressa, eu quero que ele financie. Eu quero que ele financie. Então vamos lá. Olha, você está me falando que você tem pressa. Melhor caminho da pressa é esse aqui, ó. Você tem 40 mil, eu vou precisar que você arrume mais 20 mil para ter no mínimo 60 mil de entrada. O ideal hoje, o financiamento com a Caixa, por exemplo, é você ter 90 mil de entrada.
As parcelas vai ficar em torno de R$ 2.500. E o prazo de pagamento, 420 meses. O bom de ser 420 meses, sabe o que que é? É que se a gente aprovar numa tabela saque, essas parcelas são decrescentes. Então, ao longo dos anos, ao longo desses 35 anos de pagamento aqui, o que que vai acontecer? A sua parcela vai caindo. Então, você começa com 2.500, lá daqui 15 anos, a sua parcela já está em 1.900, daqui 20 anos, a sua parcela já está ali perto de R$ 1.500, e você termina lá para os 30 anos, pagando 1.500. Olha que plano bom. Ficou bom, não ficou? Olha que maravilhoso. Daqui 30 anos a parcela tá quanto? 1.500. Olha que plano maravilhoso. Bom, para você que tem pressa, esse é o caminho. O melhor caminho para quem tem pressa. O que que você acha? Seu cliente. O que que você acha? Você não falou para mim que você tem pressa? Tá aqui. Resolvi sua pressa. Sou eu que vou falar que ele não quer, que ele não pode, que ele não precisa? Lógico que não. Eu sou a solução. Ele me falou que ele tem pressa. Eu tenho esse caminho. Se ele me falar que dessa forma ele não consegue, por conta da entrada, por conta das parcelas, ou, putz, eu não queria ficar pagando tanto tempo assim, eu vou falar, eu tenho um segundo caminho aqui. Sabe por que que eu vou falar que eu tenho um segundo caminho? Porque eu ainda não vou falar de consórcio. Se eu falar de consórcio agora, eu ainda deixo ferramentas, eu deixo arma para ele me matar. Qual que é o segundo caminho? Bom, você tem 40 mil, você quer 300 mil, certo? Só falta 260 mil. Se você pode guardar 1.500, ou se você pode pagar 1.500 de parcela no mês, deixa eu fazer uma conta aqui, 260 mil dividido por R$ 1.500. 260 dividido por R$ 1.500 vai dar 173 meses. Aí vem a minha pergunta: você pode juntar o dinheiro, 1.500 todos os meses. Vai demorar aqui 14 anos, aproximadamente. Mas aí vem a minha pergunta: será que você vai conseguir passar 14 anos guardando dinheiro, 1.500 todos os meses sem falhar? E aí? Será que vai ser fácil para o meu cliente, para a minha cliente, guardar R$ 1.500 por 173 meses para juntar os 260 mil para ter os 300 mil que precisa? Nesse exato momento, o que que eu fiz? Eu matei as duas principais objeções, da pressa e da demora. É agora que eu vou transformar o consórcio na solução definitiva, na única solução, na única alternativa que o cliente tem. É agora que eu vou transformar o consórcio na única opção. Só que eu não vou falar, então, o melhor caminho é você fazer consórcio. Eu não vou fazer isso. Por que que eu não vou falar que o melhor caminho é fazer o consórcio? Porque eu não sou um explicador. Então tem um caminho. Calma que eu vou mostrar para vocês. Você se perdeu, Jamile? Vamos lá, ó. Primeiro exemplo aqui. Eu não vou falar para o cliente que ele não consegue financiar. Eu vou trazer o financiamento como a melhor solução para ele, se ele tem pressa. E eu faço o cliente me falar que ele não quer. Beleza? Bom, se não vai ser pela pressa, se não vai ser
pelo financiamento, nós temos um segundo caminho. Qual que é o segundo caminho? Olha lá, o cliente tem 40 mil, não tem? Nesse exemplo aqui? E ele quer 300 mil. Significa que ele precisa de 260 mil, correto? E ele me falou que ele pode pagar R$ 1.500, ok? O que que eu vou fazer? Eu vou dividir os 260 mil por 1.500 para saber quantos meses ele vai demorar juntando até chegar no que ele quer. E aí, somando aqui, deu 173 meses. Se o cliente passar 173 meses guardando R$ 1.500 todos os meses, ele vai ter os 260 mil. Esse é o segundo caminho. E é os únicos dois caminhos que ele conhece. Beleza? Feito isso daqui, feito isso daqui, eu matei as principais objeções da pressa, que é o financiamento, e o da demora, que é o guardar dinheiro. E é nesse exato momento que eu estou preparado, pronto, para a melhor técnica de fechamento que existe, que é apresenta a dificuldade e vende a facilidade. Quando eu descubro qual que é a real dificuldade do meu cliente, que não é nem ser contemplado rápido e nem ser o último a ser contemplado. O real problema é ele não conseguir financiar e ter dificuldade de guardar dinheiro. Esse que é o real problema dele. Não é quando ele vai ser contemplado. Quando ele vai ser contemplado é a solução. Se ele for o último a ser contemplado, mesmo assim ainda vai ser melhor do que ele tentar juntar o dinheiro por conta. É assim que eu transformo o consórcio na melhor opção do meu cliente. É isso que vocês têm que ficar bom. É isso que eu ensino para o pessoal da mentoria, mas às vezes, por que que eu tenho que ficar sempre repetindo? Porque quando você entender isso daqui, seu jogo muda. Você não fica perdendo tempo com o cliente, você não fica falando de consórcio sem precisar. E eu vou dar mais um exemplo de como funciona essa técnica do porquê não aqui, porque também pode acontecer. Vamos lá. Levantei o perfil do cliente. O cliente queria 300, quer 300 mil. Na hora que eu perguntei para ele assim, ah, mas você quer dar um lance? Ou você tem entrada? Qual que seria uma parcela que caberia no seu bolso, que ficaria confortável? E ele fala assim, parcela para mim não é problema. Sabe por quê? Porque eu tenho os 300 mil à vista para comprar. Aí vem a minha pergunta. Nesse caso, quando o cliente fala que tem os 300 mil à vista para comprar, o que que você fala para ele? O que que você falaria para ele? Escreve aí, coloca aí. Cara, eu tenho os 300 mil para comprar à vista. Quando estou prospectando para leads frios, como fazer? Aí você pega o micro-ondas ou air fryer e esquenta. Foge do frio. Pega um cobertor. Pessoal, aí, ó, vocês estão ficando ligeiros, hein? Vocês estão aprendendo a técnica do porquê não. Quando eu simplesmente viro para um cliente e falo assim, mas ó, fazer consórcio é muito melhor, porque você deixa seu dinheiro aplicado, porque aí você vai ter rendimento, o rendimento paga uma parcela, aí nós podemos ofertar um lance, e esse lance vai ser contemplado, e isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro. Quando você faz isso, o que que você está fazendo? De novo, você está dando poder para o cliente decidir o que ele quiser. Quando, ao invés de argumentar e explicar que é melhor o consórcio, porque ele vai dar um lance, porque o dinheiro está aplicado, ao invés de fazer isso, você só vai entender. Ué, bom, fiquei curioso agora. Você tem os 300 mil para comprar à vista. Por que você ainda não comprou? Por qual motivo você ainda não comprou? Se você quer, se você pode, por que que você ainda não comprou? E quem vai te dar os motivos é o próprio cliente. Sabe o que que é? É que eu não queria descapitalizar.
Sabe o que que é? É que esses 300 mil estão aplicados e tá me dando um bom rendimento ali. Sabe o que que é? É que esse dinheiro eu tenho, mas é da minha empresa. Eu não queria mexer, porque eu não sei o que que pode acontecer no governo, na economia, no meu mercado, com os concorrentes, com a China, com os Estados Unidos, com o Japão. Enfim, eu não sei o que que é, mas eu sei que existe um motivo. Porque o cliente que tem o dinheiro e tem a necessidade, ele compra. A venda está em descobrir o motivo, o que está por trás do que ele está falando. E aí, de novo, voltar para vocês, tá, pessoal? Aquela parte chata que eu não gosto de revelar sempre, mas de vez em quando eu falo. Às vezes, toma cuidado, até falar baixo, tá? Às vezes, o cliente ele fala que ele tem os 300 mil para comprar à vista, mas às vezes ele não tem, tá? Nunca esqueça dessa parte, que às vezes o cliente também mente. E às vezes a gente fica se culpando do porquê que a gente não vende, e às vezes a culpa não é nossa, às vezes a culpa é do cliente que mentiu. Às vezes você perguntou quanto de parcela ele podia pagar, ele falou 3 mil, mas era mentira. Sabe quanto que ele podia pagar? 500. Mas sabe por que que ele falou 3 mil e não 500? Porque ele ficou com vergonha. Porque ele não queria falar que ele não tinha dinheiro. Às vezes, o cliente fala que tem 50 mil, mas ele não tem. E por que que ele fala que ele não tem? Porque ele ficou com vergonha, tá? Entenderam isso aqui? Beleza? Toma cuidado. Eu sempre preciso revelar isso daqui, por mais que eu não goste de expor os clientes. Eu não gosto de expor o cliente, porque o cliente mente também, né? Mas isso acontece. Beleza? Então, vamos lá. Descobriu o SRV. Descobriu por que não. O cliente quer 300 mil, pode pagar 1.500, tem 40 mil para dar de lance. Falei sobre se ele tinha pressa, mostrei falei do financiamento, perguntei como ele faria se ele fosse guardar esse dinheiro para ter o que ele tem. E agora, o que que eu faço? Eu explico o consórcio? Não. Agora eu dou fechamento. Agora eu dou fechamento. Como que é o fechamento que eu vou dar? Eu vou pegar os motivos dele, vou trazer o problema dele e vou oferecer uma solução para ele. Então esse é o caminho, fechamento. E vou já antecipar os motivos que me faz perder venda. Então como que eu conduzo isso? Como que eu faço isso? E pessoal, é lógico que aqui eu estou me aprofundando, eu estou explicando assim a parte teórica, mas na prática isso aqui é muito rápido. Isso aqui que eu estou ensinando para vocês aqui há 1 hora praticamente, que é o que manda na negociação, que é o que vai te fazer vender. Isso aqui é 2 minutos comigo. Por isso que, lógico, você tem que treinar e ficar bom. Mas em 2 minutos a gente mata isso aqui. É muito simples, é muito prático, é muito objetivo, é sem enrolação, é sem lenga-lenga, é direto, tá? Vamos lá. Levantei o perfil, quero os 300 mil, 1.500, tal, tal, tal. Ó, você sabe como funciona? Você tem pressa? Você sabe como funciona o financiamento? Ó, hoje para o financiamento eu vou precisar de uma entrada um pouco maior para poder aprovar para você. A parcela vai ficar um pouco maior. Prazo de pagamento está em X. Tirando essa opção aqui, você consegue guardar, vai demorar tantos meses. Tá, não consegue? Fica ruim? Não é isso que você quer? Não é isso que você está buscando? Tudo bem, me fala uma coisa. Se eu tiver como te ajudar, eu não sei para ter os 300 mil hoje, mas se eu conseguir te ajudar para dar um primeiro passo, para você dar um passo conforme a sua perna, com uma parcela que cabe no seu bolso, uma parcela de R$ 1.500, para te ajudar a chegar nesses 300 mil, utilizando seus 40 mil de entrada para facilitar e você ter mais rápido, porém
num custo menor que o financiamento e sem precisar ficar juntando todo esse dinheiro aí que vai demorar muito tempo. Se existir uma outra possibilidade, se existir uma outra opção, você tem interesse? Aí sim te interessa? Fechamento. Antes de oferta, vem o fechamento. Não, se tiver, eu quero ouvir sim. Mas você vai me ajudar? Vou te ajudar. Mas eu vou conseguir tirar rápido? Olha, de novo, rápido é melhor a gente ir para o financiamento. Você consegue arrumar mais 20 mil? Você consegue assumir uma parcela de 2.500? Não. Então eu quero uma opção que vá te ajudar e que você não precise ficar 170 meses guardando dinheiro. Se existir dessa forma, você quer saber como que é, como funciona, te interessa? Se não, tudo bem. Aí fica por você. Pode juntar dinheiro ou pode financiar em qualquer lugar que toda esquina tem um banco. Quer uma solução? Quer uma ajuda para ter esse imóvel? Sim? Ok. Deixa eu só te perguntar, eu vou buscar, e assim, pensando no seu bolso, tá? Pensando no que é melhor para você. E para você não ficar uma eternidade tentando juntar dinheiro. Só que me fala uma coisa, se eu conseguir um plano, se eu conseguir te ajudar, tem mais alguém que decide com você? Se eu conseguir esse plano aqui, esse valor inicial, os 40 mil, você poderia utilizar de entrada, se fosse o caso? Mas não quero utilizar sua entrada. Mas se precisar, você tem esse dinheiro hoje? Hoje? Tem que perguntar. Porque às vezes o cliente tem 40 mil, mas não tem. Ah, é uma aplicação, é uma poupança, é uma herança, é um dinheiro que eu tenho para receber. Putz, esses 40 hoje eu não tenho. Tá bom, mas você tem o dinheiro da parcela hoje? Você tem uns 5 mil hoje? Aí você descobre a adesão hoje. Porque se eu ver um plano, eu quero poder te ajudar e que você consiga iniciar. E aí vem o ponto mais importante, que é o interesse na conquista. Porque se esse cliente não tiver interesse, a gente não vai avançar aqui. A gente não vai avançar. Ah, não precisa ver não. Ah, depois eu mexo com isso. Ah, depois eu. Boa. A Flávia, no geral, as pessoas que eu já atendi logo já perguntam se é consórcio. Aí o que que eu vou responder? No caso, seria o seu imóvel. Pode ser que eu veja sim um plano de consórcio. Mas se você quiser ver o financiamento, eu vejo financiamento para você. De novo, eu tenho a solução. Eu sou especialista em imóveis, em carros, em crédito. Eu não vendo consórcio. Pode ser que no seu perfil, pode ser que no perfil da maioria dos meus clientes, eles optam por consórcio. Vou analisar o consórcio também. Mas se você me falar que prefere o financiamento, eu também prefiro o financiamento. Entendeu a diferença? Por que que o financiamento é meu maior aliado para vender consórcio? Se você falar para mim que você prefere guardar dinheiro, ao invés de ter um mecanismo obrigatório de pagamento, para mim tá tudo certo também. Não tem problema nenhum. Pessoal, faz sentido isso? Tá claro isso? Estão entendendo? Eu já antecipo o IDA, porque eu não vou perder meu tempo, eu não vou passar um plano, eu não vou marcar uma reunião se o meu cliente não decidir, não tiver o dinheiro para fechar e não tiver interesse. Para que que eu vou fazer isso? Vou ficar perdendo meu tempo? Vou ficar lá explicando consórcio, dando aula de consórcio? Não, Alan, mas a gente tem que explicar. Quem falou que tem? Você é explicador ou você é vendedor? Você quer vender ou você quer ter uma enciclopédia? Meu, não tem. Paro por aqui. Vamos lá. Boa, Sônia. A questão é, você não precisa falar que você vai buscar o financiamento. Você fala que você vai aprovar o financiamento para ele. Traz o financiamento. Eu tenho o financiamento. É assim, ó, em nenhum momento o meu cliente tem dúvida que eu faço financiamento. Até porque se precisar, eu faço.
sem fazer. De novo, eu jogo financiamento para o cliente. Arruma a entrada e vamos financiar. Se endivida por 35 anos, que para mim tá tudo certo. Se eu te trouxer o consórcio, é porque eu estou pensando em você pagar menos juros. É porque eu estou pensando em você não se endividar por tanto tempo. É só por isso, mas eu prefiro que você pague muitos juros. Porque quem tem pressa vai ter que pagar caro. E eu não tenho problema nenhum com isso. Pelo contrário, eu quero que você pague caro, se você tem pressa. Eu não quero que você faça consórcio, se você tem pressa. Tá entendendo? Não é assim, ai, mas não é melhor o consórcio? Não, você não vai falar isso. Você vai falar, escolhe o que que fica melhor para você e para o seu bolso. Quem manda aqui é você, não sou eu. Eu te trago as opções. Boa. E aí eu vou voltar aqui para o slide aqui. E se o cliente disser que não tem o dinheiro da parcela naquele dia, qual a melhor pergunta? Que dia que você vai ter? Vamos lá. Bom, te expliquei o método. Te expliquei aqui o aonde eu vou chegar, certo? Que é o que, pessoal? Olha aqui. Qualifiquei, sondei, qualifiquei, sondei. E já descobri os motivos que vai me impedir de fechar, os motivos que vai me impedir de vender, correto? Me antecipei a isso. Pessoal, vai ter situação, por exemplo, que o cliente não tem a decisão. Eu vou passar o plano? Eu vou passar o consórcio? O que vocês acham? Cliente não tem. Eu consigo insistir? Eu consigo passar? Eu consigo simular? Ou eu até consigo, mas eu vou fazer isso? Se ele não pode pagar hoje? Convém eu ficar explicando, tentando convencer, tentando fechar de todos os jeitos? O que que vocês acham? Ou convém eu fazer o melhor plano, com a melhor condição no dia que ele tiver dinheiro? Respondam aí, participam comigo aí. Porque, pessoal, ó, eu que entendo. É você que tem que entender o processo. O que está acontecendo ali? Se o cliente não pode comprar, se o cliente não pode pagar, se o cliente não pode decidir, se isso não é importante para o cliente hoje, o que que eu faço? Eu vou pôr esse cliente na minha carteira de cliente e eu vou valorizando essa situação, eu vou dando acompanhamento, eu vou dando seguimento na minha negociação de acordo com essa disponibilidade do cliente. Entende? Se ele não pode decidir, eu vou passar plano? Se ele não tem dinheiro para pagar, eu vou pagar por ele? Alguém? Eu vou tirar do meu bolso? Então, para que que eu vou ficar perdendo meu tempo? Não, interesse, decisão e adesão, Sônia. Então, assim, ó, eu entendo, eu sei quando o meu cliente vai para o fechamento e quando o meu cliente não vai. Porque o fechamento agora, eu preciso marcar uma reunião para explicar o plano que eu consegui. E se meu cliente não está pronto, por exemplo, para fechar nesse momento, o que que eu tenho que fazer? Eu vou dar acompanhamento para ele. Eu vou conduzindo ele. Por isso que nem todo mundo está pronto. Por isso que eu preciso entender o funil de venda. Porque o que que é o funil de venda, pessoal? O funil de venda nada mais é eu ter a certeza que nem todo cliente consegue, de fato, avançar para o fechamento. E se ele não consegue porque ele não decide, porque ele não tem dinheiro, ou porque isso não é tão importante agora, eu vou acompanhando. Então eu vou preparar esse cliente. Se o cliente não tem dinheiro agora, sabe o que que eu vou falar para ele? Eu vou falar para ele o seguinte, cara.
Eu até poderia ver uma condição aqui que ia facilitar, que ia favorecer, que você ia pagar uma parcela mais confortável. Mas não adianta, eu vou ter alguns planos assim, bem diferenciados, que pode te ajudar muito, mas eu nem vou te passar agora. Por que que eu não vou te passar agora? Porque pode ser que eu passe e você, por não conseguir fechar, por não conseguir ter acesso, perca e depois eu não vou ter mais de novo essa mesma condição. Entende, pessoal? Por que da importância de dominar o processo e não ficar rendido e não ficar vendido para o cliente? Tudo certo, ok? Até aí? Beleza? Ficou claro como que eu mato as objeções, como que eu antecipo as objeções e como que eu chego para o fechamento? O que que eu preciso saber para fazer uma proposta, para poder apresentar o consórcio e não ser pego por esse cliente no na hora do que eu apresentar o plano? Boa. E como mantemos esse cliente na carteira? Qual o acompanhamento que temos que ir realizando até ele ter o valor? É isso aí, Fernanda. Não é ele que tem interesse em ter um bem e ter o imóvel? É você ficar falando sobre o bem, sobre o imóvel. Se ele já conseguiu, porque sim, a maioria dos clientes não vai ter dinheiro até na hora, vamos dizer assim. E se esse cliente não tem o dinheiro na hora, eu preciso ir preparando ele para ele ter o dinheiro. O que que é preparar ele para ter o dinheiro? Bom, a parcela é 1.500. O cliente nem tem os 1.500 agora. Eu vou perguntar para ele, falar, cara, será que você não está gastando aí uns R$ 400 por semana? Eu acho que você poderia economizar aí os 375, os R$ 400 na semana e ir guardando até você ter os 1.500. Por quê? Ah, mas nunca sobra. Então, e nunca vai sobrar. Enquanto você não se comprometer, enquanto você não der um primeiro passo, o que que vai acontecer? Você não vai ter. E aí é isso que eu vou falando. Por quê? Porque talvez não seja prioridade para o cliente, porque ele não está pronto, porque não é o momento. E é esse o acompanhamento que eu vou dando. E assim, pessoal, tem cliente que vai fechar daqui 1 mês, tem cliente que vai fechar daqui 2 meses, tem cliente que vai fechar daqui 6 meses e tem cliente que vai fechar daqui 1 ano. O que que é o acompanhamento? É você estar presente. É mandar mensagem toda semana, toda quinzena, todo mês. E aí, Fernanda? Chegou a hora de você ter seu carro? Já guardou seu dinheiro? Por que que você não arruma emprestado esse dinheiro aí e depois você paga? E se eu te ajudar aqui esse mês? Ó, por exemplo, se você fechar hoje, você tem dinheiro hoje? Não. Arruma emprestado hoje, que mês que vem você não vai ter parcela. A segunda parcela vai vir só para setembro. Assim te ajuda? Assim facilita a sua vida? Aí eu vou trazer a solução para o que está faltando. E pode ser que esses 1.500 realmente está fora da realidade do cliente. Às vezes ele vai falar assim, meu, sabe o que que é? Tem uma parcela menor? Pronto, você vai ter que recomeçar o SRV tudo de novo. Só que se você não der essa margem para o cliente, sabe qual que vai ser o problema? Ele nunca vai te falar. De novo, às vezes o cliente vai mentir nesse levantamento de perfil aí, ele vai mentir e você vai ficar tentando vender de todas as formas e ele não vai fechar. Ele vai sumir, ele vai te ignorar. Por quê? Porque ele não vai ter coragem de falar que ele mentiu. Tá claro isso, pessoal? Entendeu? É, Depois explica como posso abordar um cliente que tem um nome sujo. Ramon, isso aí você não. Cara, você tem que abordar aplicando o SRV, que eu ensinei aqui. O nome sujo é o porquê não dele. Você tem que descobrir fazendo ele te falar para você dar um fechamento, tá? E se você tiver a oportunidade, a possibilidade,
Mesmo com o nome sujo, te interessa? Entendeu? Tá? Bom, então assim, pessoal, o que que acontece? Eu vou. Esse é o processo, tá? Vai ficar gravado, já está gravando. Eu vou disponibilizar esse treinamento aqui. Se você está com alguma dificuldade, se você está com alguma dificuldade na condução, o que que eu te indico? Treinar exatamente o que eu fiz. Mostrei aqui o passo a passo, tá? Pessoal, esse aqui é o exato passo a passo que faz o pessoal da mentoria ter muito resultado. Se você está com dificuldade de aplicar, se você está com alguma dificuldade para conduzir, aí o que que você precisa fazer? Treinar. Se aperfeiçoar nessas técnicas aqui. Quanto mais você treinar, quanto mais você se aperfeiçoar nessas técnicas aqui, mais resultado você vai ter. Peraí, tá? Vou voltar aqui porque tava com a tela aqui. Beleza, pessoal? Fechou? Respondendo o CRM. Qual o CRM melhor? Eu indico o que você conseguir usar e o que você conseguir pagar. Se você utilizar um CRM chamado caderno, já é melhor do que você não usar nada. Se você usar o bloco de nota do seu celular, é melhor do que nada. Se você conseguir usar uma planilha, é melhor do que nada. Se você puder pagar um sistema que você vai vendo ali, o lead avançando, se a empresa te dá, o importante é você ter disciplina e cadastrar, tá? Agora, posso investir, porque o problema não é a ferramenta. O problema é você usar a ferramenta. Eu posso te falar uma aqui que custa R$ 200, que só falta colocar inteligência artificial para você nem precisar trabalhar mais. Posso falar uma barata? Posso falar para você usar o Trello gratuito, como o CRM, que dá para fazer. Mas também fala assim, cara, se você conseguir cadastrar seus clientes num caderninho, já resolve sua vida, tá bom? Então é isso, pessoal. Tem alguém aqui que quer saber como funciona a mentoria? Eu posso encerrar por aqui? Se alguém tiver o objetivo de vender acima de 1 milhão, estar conosco na mentoria, que eu explique um desconto, tá? Esse método aqui, inclusive, ela não entendi a sugestão para o cliente pegar um empréstimo. Não, não é pegar empréstimo, Fernandes, é arrumar com alguém. É tipo assim, é o cliente falar assim para você, tá? É o cliente falar assim para você, Fernandes, eu só vou ter dinheiro mês que vem. E eu falo, cara, para você não perder essa condição, por que que você não arruma com alguém? Por que que você não arruma com alguém e mês que vem você não tem parcela e aí devolve para a pessoa? Entendeu? Bom, vamos lá. É, vamos lá, pessoal. Deixa eu apresentar aqui rapidinho. Eu vou disponibilizar esse slide aqui e vou até fazer algo melhor, tá? Vou até dar de presente para vocês o material o meu playbook de objeções aqui. Só para mostrar para vocês o que que é esse playbook de objeções. É esse material aqui, tá? Ó, compartilhar rapidinho para vocês. Vou mandar de presente para alguém lá no grupo. Lá no grupo VIP lá, o pessoal da mentoria já tem. Tá aqui, ó. As principais objeções, três perguntas, três, quatro perguntas para você conduzir os clientes quando ele te coloca objeção na abordagem, quando ele te coloca uma objeção na negociação, prefiro financiamento, esse consórcio quebrável, reclamação não reclame aqui, fui enganado, se eu cancelar, e objeções do fechamento também.
tá? Então, tem algumas formas aqui, algumas objeções para facilitar a sua vida. Esse material aqui é de fato um material exclusivo da mentoria, da nova plataforma, mas para quem quer conhecer, para quem tem interesse aí, deixa eu apresentar aqui rapidinho, que é o seguinte. Bom, vamos lá. Vou ficar enrolando não, tá, pessoal? Que se não quiser também, quiser sofrer, sofra. Mas vamos lá, brincando. Ó, não sei se vocês viram ontem que a ABAC divulgou. Ó, no mesmo período do ano passado, os consórcios tinham vendido 170 bilhões. No mesmo período do ano passado, o consórcio tinha vendido 170 bilhões, tá? É, tá meio de lado. É, não é de propósito. É em 3D. Mas vamos deixar reto, vai. Aqui, ó. Pronto, agora ficou retinho. Vai ficar pior. Deixa aqui, ó, para aparecer os números do consórcio aqui. Então, até no passado, o sistema de consórcio tinha vendido 170 bilhões. Esse ano aqui, no mesmo período, em 6 meses, um semestre, vendeu 222 bilhões. Significa que de um ano para o outro, o crescimento foi de 30%, que é 50 bilhões em vendas de consórcio. Então, assim, ó, esse é o melhor momento para você estar pronto para você ganhar dinheiro para vender consórcio. Por quê? O sistema está vendendo, as empresas estão vendendo, mas a pergunta, você está vendendo? Que é isso que importa. Dane-se se o consórcio está vendendo. Se eu não estou vendendo, tá uma merda. Se eu não estou ganhando dinheiro, tá uma bosta. E se eu não fizer alguma coisa, o consórcio vai continuar quebrando o recorde. Ó, ano passado vendeu 380 bilhões. Esse ano aqui, se não chegar, pelo crescimento absurdo, eu chuto perto dos 500 bilhões, tá bom? Então, esse é o mercado que nós estamos inseridos. A mentoria SRV é para quem tem o objetivo de vender acima de 1 milhão todos os meses. Para isso, você tem a nossa metodologia, esse método do SRV que já está validado, como conduzir, como contornar as objeções. Enfim, vocês aprenderam na prática aqui o que é essa metodologia. Além disso, você tem como se tornar uma referência, como ser visto como especialista pelo cliente e como trabalhar com os clientes de alta renda, como trabalhar com os clientes que geram as maiores comissões e que dão menos trabalho, porém que são mais exigentes. Se você dominar esses três pilares aqui, que é o que nós trabalhamos na mentoria, primeiro, com habilidade em vendas, você vai ter estabilidade financeira, com se tornando uma referência, você passa a ter reconhecimento dos clientes e vendendo para clientes que têm muito dinheiro, você vai ganhar dinheiro de verdade para ajudar os clientes nas realizações, tá bom? Aqui tem algumas histórias do Valci, inclusive no dia que ele aprendeu o caminho do milhão, que é vender os 250 mil na semana. Nesse mesmo mês aqui, em maio, ele mandou aqui mensagem para gente que tinha batido 1 milhão pela primeira vez, falou que ia me pagar a picanha e pagou. E esse mês já bateu também. O Issan que está aqui, que estava aqui com a gente aqui, que compartilhou lá no grupo lá, que já assistiu só essa aula de SRV, por que não IIDA, que foi isso que eu ensinei hoje para vocês aqui, mais de 50 vezes, todo dia está ouvindo essa aula. O Lucas, que pela primeira vez vendeu 1 milhão, bateu esse mês aqui. A Suelen, que já vendeu 8 milhões e me pagou 8 picanhas. Mentira, ela pagou 11 de uma vez, depois ela pagou mais 4 picanhas. Enfim, porque ela vendeu mais de 1 milhão e toda vez que vende 1 milhão me paga uma picanha. O pessoal da mentoria é muito generoso, então eu fico enchendo o carrinho de picanha e o pessoal manda o Pix e todo mundo fica feliz. O pessoal aprende o método, vende 1 milhão, me paga uma picanha. Eu faço a mentoria, ajudo no grupo e ganho uma picanha. Olha que coisa linda, maravilhosa, tá? Então, assim, o mais importante disso daqui é falar que existe sim uma jornada. Ó, o Issan tá aqui, ó. Garante que o método funciona, tá?
Pessoal, essa é uma jornada, tá? Porque às vezes é mais difícil você aprender o caminho dos 250 mil do que pular de 1 milhão para 5 milhões. Quando você domina, chegar nos 5 milhões é um processo. Agora, quando você não entende, aí que complica. O milhão passa a ser muito difícil, tá? Lígia, vou passar o valor, vou passar o preço e vou passar o desconto especial. Vamos lá. Ó, valor. Hoje, 15 mil. Por que 15 mil? Porque você vai ter a metodologia que custa R$ 1.000, você vai ter a plataforma completa de cursos, você vai ter um grupo no WhatsApp para dúvidas, orientações, que eu tô lá tirando dúvida pessoalmente de todo mundo, você vai ter um acompanhamento direto comigo pelo WhatsApp por um ano e mais os encontros semanais de mentoria que nós fazemos toda terça-feira às 20 horas. Somando os valores, se eu fosse vender de forma individual, R$ 15.000. Por que 15 mil? Porque se meu objetivo é te ajudar a vender 1 milhão, e com 1 milhão vendido você vai ganhar no mínimo 20 mil de comissão, 15 mil seria um valor justo, tá bom? Porém, hoje uma vaga é R$ 7.000. R$ 7.000 pode parcelar em até 12 vezes no cartão. Esse é o valor por um ano, tá? Para você estar com a gente. Mas vocês que estão aqui no treinamento, tem 5 mil de desconto. Então fica por R$ 2.000 para você ter a plataforma, o curso, toda a metodologia, o acompanhamento por um ano, poder tirar dúvida, poder. Alan, de novo, não estou conseguindo aplicar o SRV. Vamos lá, vamos entender? Não estou conseguindo, o cliente chega no porquê não, eu não consigo fazer. Vamos entender? Meu, o grupo da mentoria é exatamente esse encontro aqui no Zoom, só que com câmera aberta, com áudio para você falar, para você trazer, para a gente resolver exatamente isso. Mas, pessoal, sem enrolação, é o seguinte: você vai agora, tá? Você vai ter 6 mil de desconto. E eu estou fazendo isso, e essa vai ser a última vez, porque a partir do mês que vem a gente já vai ter muita novidade na mentoria. E aí eu não vou mais dar esse desconto. Como eu ainda não consegui entregar a nova plataforma, quem quiser ter 6 mil de desconto, vai mandar uma mensagem no WhatsApp, nesse meu número aqui, e aí você pode investir só R$ 1.000 ou parcelado em até 12 vezes de 103, tá bom? Essa é a condição. Se entrar, se aprender o método, investindo só R$ 1.000 e vender 1 milhão, aí o nosso combinado, você me paga uma picanha, tá bom? Vai, Alex. O pior é que vai, sem custo nenhum. Deixa eu mostrar para vocês rapidinho isso. Mostrar duas coisas aqui. Então, esse é o número aí, tá? 4724 6691. Manda aí com a mensagem 6 mil de desconto. Manda uma mensagem lá no WhatsApp lá com 6 mil de desconto, eu te mando o link. Fechou? Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Mostrar aqui rapidinho para a gente finalizar, tá, pessoal? Ó, é isso daqui, ó. É que eu vou Eu vou levar a mentoria, tipo assim, tá me incomodando. Vou mostrar aqui para vocês. O que eu estou fazendo? Eu estou atualizando toda a minha metodologia para ficar ainda mais prático, mais objetivo, é, mais didático, tá? Então, é isso aqui, ó. Não, Kelvin, não parcela no boleto. A plataforma não me dá essa opção. Boleto só à vista. Só no Pix à vista. Ó, ixi, vai aí, internet. Aí, foi. Essa aqui vai ser a nova plataforma, tá? Essa aqui vai ser a nova plataforma. Você vai ter o método SRV, o método estrategista, aqui, ó. Então, a jornada de milhões, a parte da mentalidade, a parte do consórcio, a parte da prospecção,
negociações e objeções, o expert fechamento. É que esse expert fechamento, por exemplo, ele não é o curso expert fechamento, tá? É a metodologia do SRV, porque vai estar mais atualizada ainda. Aí aqui, ó, como se tornar um especialista em segmento, como entender o consórcio junto com os concorrentes, como dominar os clientes alta renda, os nossos encontros, as melhores aulas, estratégias da mentoria e a especialização em vendas. Então, quem entrar ainda vai ganhar a formação em vendas. Todas essas habilidades aqui, como processo de venda, mentalidade, oratória, persuasão, posicionamento digital, copyright, storytelling, PNL. Tudo que eu tive que aprender um dia, eu vou ensinar, tá? Comunicação, linguagem corporal, como criar apresentações, fazer palestras, treinamentos, liderança, empreender e inteligência artificial, tá bom? Então, feito para você vender muito, feito por mim. Cada detalhezinho aqui e eu estou finalizando, espero que esse mês aqui eu já consiga finalizar para eu já entregar para o pessoal da mentoria. Isso aqui vai ser exclusivo da mentoria. Dentro daqui, só para vocês entenderem, tem trilhas. Aí vai ter a trilha de quem está iniciando, a trilha de quem já é expert para virar especialista, a jornada do vendedor, jornada do líder, jornada do empresário, do corretor de seguro, do bancário. Então vai ter jornadas específicas aqui e além disso vai ter jornadas de segmentos. Por exemplo, você quer se especializar em moto, você quer se especializar em carro, você quer se especializar em imóveis, enfim, vai ter tudo isso daqui. E só para compartilhar com vocês, tá? Só para compartilhar com vocês, só para encerrar, isso aqui eu nunca compartilhei. Aqui é onde eu coloco todo o meu ensinamento, tudo que eu sei de método. Esse aqui é o funil. Essas aqui são as técnicas, tá? Essa aqui é a metodologia. Esse aqui é o problema de quem está zerado. Esse aqui é como é a vida de quem vende 1 milhão. Aqui está a parte de mentalidade. Aqui está o que que você aprende, como que você faz para subir, para crescer, enfim. Esse aqui é o funil da SRV. Aqui é um estado atual, aqui é o estado desejado. Enfim, pessoal, isso aqui que eu utilizo como base, como referência do meu conhecimento, tá? Só para vocês verem mesmo, só curiosidade. Beleza? Fechou? O e-book vou mandar tanto essa apresentação aqui, quanto o playbook lá, eu vou mandar no grupo. Tá bom? Pessoal, é isso aí, ó. Você vai ter acesso a tudo isso, aos nossos encontros, os nossos grupos. Manda mensagem lá no WhatsApp se quiser aproveitar os 6 mil de desconto aí, de 7 mil, porque atualmente quem está entrando está investindo R$ 2.000, tá? Para quem participou da aula, para quem já entendeu a metodologia, é que eu estou dando esse desconto, tá bom? Lígia, manda mensagem aí no WhatsApp que eu te mando o link do grupo VIP, tá bom? Se quem veio do Instagram, manda mensagem aí nesse número que eu passei aí, que eu mando o link do grupo VIP, tá bom? Ó, até mandar de novo aí, salva o número aí, printa o número aí, copia o número aí, manda uma mensagem lá que você ir para o grupo VIP, tá? Esse grupo VIP aí é para quem vai participar dessas aulas, para receber desconto de curso, tá bom? E se for garantir a sua vaga com 6 mil de desconto, é só mandar mensagem e vir para a mentoria, já receber as boas-vindas. E assim, ó, é um investimento de verdade ridículo pelo que você pode conquistar. É ridículo de verdade. Eu falo para os outros que eu venho dessa mentoria, com tudo que eu entrego nesse preço, e eu ouço assim, mas é você que fala? É você que ensina? Você não põe os outros para fazer isso? Eu falo, não. Sabe por quê? Porque não é mais pelo dinheiro. Eu quero dar acesso. E eu quero que vocês batam a meta e ganhem a picanha e me paguem a picanha aí. Tá bom? Que já não é mais. Pedro, não faço, Pedro. Se você está começando e não pode investir 1.000, dá um jeito, se vira, dá seus pulos, Pedro. Não faz por R$ 500. Você tá maluco? Você está pensando o quê, Pedro? Você está doidão, Pedro? Dá um jeito, Pedro. Paga 500 para alguém, parcela a diferença em 10 vezes de R$ 50 e dá um jeito de pagar R$ 50, faz uma venda, mas começa acelerando. Só não perde oportunidade.
ou fica sofrendo, ou economiza seus 500. Fechou? Mas é isso aí, pessoal. Não libero porque não sou eu que o pagamento não é para mim. Eu não tenho parcelamento de boleto, porque senão eu teria que ter uma equipe de cobrança, porque aí no dia que não pagar, eu tenho que te tirar da mentoria. Isso, enfim, não quero. Ou faz alguém pagar no cartão para você, entendeu? Faz alguém pagar para você. Vai pagando a pessoa no o cartãozinho ali sem conto. Pô, uma venda, você já recupera e fala: Meu, a gente parcelou em 12, mas tá aqui os R$ 1.000, os 1.200 para você. Entendeu? Cara, e de verdade, se não conseguir convencer uma pessoa que ela pode te ajudar e você vai devolver para ela R$ 100 por mês, se você não conseguir convencer, como é que você vai convencer uma pessoa a pagar 180 parcelas para ter um bem que ela nem vai ter? Esse desafio não é nada. De fazer alguém pagar para você, tá bom? Mas é isso aí, pessoal. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, faz do jeito que quiser. Fechou, pessoal? Valeu. Bom fim de mês aí e até a próxima. Tamo junto.